Queridos amigos, muita paz a todos. É uma satisfação muito grande, imensa, poder estar aqui na TV Chico Xavier, compartilhando com todos os ensinamentos de Jesus e podendo enriquecer os nossos corações nessa troca que é tão importante nesse período que estamos atravessando, no qual os ensinamentos de Deus, nosso Pai, de Jesus Cristo, nosso Senhor, calam fundo em nossos corações por intermédio da nossa tão abençoada doutrina espírita. Então, nós estamos mais uma noite para reflexões, aprendizado, troca de ideias a respeito dos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, através do Espiritismo, que é a terceira revelação, que é o Consolador prometido. Sejam todos muito bem-vindos, muita paz, que Jesus nos ilumine. Vamos fazer uma oração para, então, prosseguir as nossas reflexões da noite. Bom e amado Mestre Jesus, muito obrigado, Senhor, por esses momentos de reflexão e de aprendizado. Que possamos juntos fortalecer os laços contigo e que estejamos inspirados pelo teu amor, Senhor, hoje, agora e sempre. Graças a Deus, muito obrigado. A nossa temática hoje, sejam todos bem-vindos, aqueles que estão chegando agora, a nossa temática hoje é a respeito da caridade e da humildade. Essas virtudes, caridade e humildade, segundo Allan Kardec, são as principais virtudes cristãs. Por quê? Aliás, os principais ensinamentos que Jesus fortalecia nas suas preleções. As principais virtudes cristãs, ou na tradição católica chamadas principais virtudes teologais, essas principais virtudes são aquelas que o apóstolo Paulo teria elencado, que o apóstolo Paulo elencou na sua famosa epístola aos Coríntios, quando ele fala que poderia falar todas as línguas dos homens e dos anjos, mas se não tiver caridade, nada seria. Ele poderia dar todos os seus bens aos pobres, mas se não tivesse caridade, isso de nada lhe serviria. Poderia até mesmo entregar seu corpo para ser queimado, mas se não tivesse amor, não tivesse caridade, tudo isso nada lhe serviria. E ele então vai elencando que a caridade é benfazeja, que a caridade é paciente, é benigna, não fala mal, não suspeita mal. E ao final, ele então diz que agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade. E das três, a mais excelente é a caridade. Então o apóstolo Paulo coloca como as principais virtudes cristãs a fé, a esperança e a caridade. Essas são as três principais virtudes do cristianismo. E das três, a mais excelente é exatamente o sentimento de caridade, que é esse sentimento de amor ao próximo, porque a caridade nada mais é do que o amor posto em prática. Dentro desse contexto, e analisando os ensinamentos de Jesus, Allan Kardec nos ensina no Evangelho segundo o Espiritismo que as principais lições que Jesus procurava levar e que ele não cansava de ensinar em todas as circunstâncias em que se encontrava é a caridade e a humildade. Essas duas virtudes, segundo Allan Kardec, Jesus a todo instante se preocupava em levar, porque ser humilde e ser caridoso é o essencial para uma vida bela, é o essencial para a nossa grandeza espiritual, é o essencial para o nosso crescimento moral e intelectual, é o essencial para o desenvolvimento das virtudes. A caridade e a humildade são as primeiras virtudes a desenvolver todas as demais, são as primeiras a combater os nossos vícios, são as primeiras a abrir as portas para a construção de um mundo melhor. Tanto que o Livro dos Espíritos nos ensina que os principais defeitos humanos são o orgulho e o egoísmo, os dois grandes entraves ao progresso humano, dos quais derivam todos os vícios e todas as limitações humanas, são o orgulho e o egoísmo. Esses são os dois principais defeitos do ser humano. E Allan Kardec coloca, então, que se o orgulho e o egoísmo são os dois principais defeitos humanos, logo, os seus opostos são as virtudes a serem desenvolvidas, porque, afinal de contas, elas vão combater essa realidade do orgulho e do egoísmo. E quais são os opostos do orgulho e do egoísmo? Nada mais, nada menos do que a caridade e a humildade. O egoísmo é o ato de pensar em si e esquecer dos demais.
O oposto dele é a caridade, ou seja, pensar no próximo e esquecer um pouco de si mesmo. A caridade é o oposto do egoísmo. E o orgulho nada mais é do que aquela condição de se achar superior, de se achar numa condição elevada acima de qualquer outro, onde se desmerece os demais. E o oposto dele, o que é? É exatamente a humildade. Ela é aquela condição na qual nos colocamos em uma situação de simplicidade, onde sabemos a nossa importância para a vida, mas ao mesmo tempo nos fazemos pequenos para poder elevar àqueles que estão à nossa volta. Então, a caridade é o oposto do egoísmo, a humildade é o oposto do orgulho. Para combater o egoísmo e o orgulho, temos que desenvolver a caridade e a humildade. Por isso, a nossa temática dessa noite é exatamente a proposta de caridade e de humildade. Essa mensagem, essa proposta de caridade e humildade é o grande desafio do desenvolvimento das virtudes humanas, porque todas as demais derivam desses dois princípios. E Jesus o tempo inteiro tinha essa preocupação. Assim como Allan Kardec, na doutrina espírita, sabedor dessa realidade, tinha essa preocupação. Tanto que o ensinamento principal do espiritismo não é outro senão: fora da caridade não há salvação. Se fora da caridade não há salvação, é nela que eu tenho que focar o máximo possível os meus esforços enquanto eu estiver na Terra. É na caridade que eu tenho que empenhar os meus esforços o máximo possível. É na caridade que eu tenho que dedicar o meu tempo e o meu esforço, porque é ela que fará a minha vida ser produtiva, realizadora e engrandecedora, como verdadeiramente deve ser a vida de todos aqueles que passam pela terra. Para tornar a nossa vida produtiva, muitos se perguntam como ter uma vida mais produtiva, como ter uma vida que valha mais a pena, como ter uma vida de mais realizações. Ora, para ter uma vida com essas características de produtividade, de realizações, pergunte a si mesmo sempre: o que eu posso fazer de bom pelas pessoas? O que eu posso fazer de bom para ajudar o meu próximo? Não apenas no ambiente religioso, em todos os ambientes dos quais estivermos inseridos, perguntemos isso a nós mesmos. Na família, na profissão, na religião, nas ruas, onde quer que nos encontremos, perguntemos a nós mesmos: o que eu posso fazer de bom pelas pessoas que estão à minha volta nesse momento? Quais são as ideias, quais são os projetos, quais são as propostas que eu tenho que ter para beneficiar o meu próximo, para fazer o bem àqueles que estão ao meu redor? Quais são os projetos e as ideias? E então, quando eu penso no bem do meu próximo, naturalmente que tudo vai se concretizando, tudo vai se realizando, tudo vai se tornando mais produtivo, mais realizador, mais engrandecedor. E a caridade e a humildade, que são essas virtudes essenciais, primordiais da existência humana, vão se engrandecendo cada vez mais em nossas vidas e fazendo com que a vida tenha cada vez mais sentido nos ensinamentos que nosso Senhor Jesus Cristo legou a cada um de nós. Portanto, quando olhamos a vida de Cristo, vemos que essa realidade é presente de forma cada vez mais estupenda. Por exemplo, uma das passagens mais belas que relata essa dualidade, caridade e humildade, é exatamente a passagem do óbolo da viúva, já muito conhecida da maioria dos companheiros. Quando havia o gasofilácio em determinada região, o gasofilácio nada mais é do que uma caixa de doações, uma espécie de cofre, onde se colocavam doações. E pessoas ricas colocavam doações mais vultosas, pessoas mais simples colocavam doações simples. Certa vez Jesus estava próximo ao gasofilácio e passaram várias pessoas e colocaram doações muito grandes. E passou logo em seguida uma viúva muito pobre, uma senhora muito simples, e ela então colocou uma moeda. A única moeda que possuía, ela colocou no cofre. E então Jesus olhou para os apóstolos e disse: esta senhora, esta mulher, deu muito mais do que os outros deram. E os apóstolos não entenderam muito bem. Por que ela deu muito mais do que os outros deram? E Jesus então lhes explicou: porque ela deu daquilo que lhe faltava e não daquilo que lhe sobrava. Os outros deram do que lhe sobrava. Não que não tenha valor, sempre tem valor,
dar algo a alguém com o intuito de fazer o bem sempre terá valor. Mas a grande questão é que o valor da caridade está não na contabilidade em si dos valores doados, mas no esforço empregado por parte daquele que está doando. Quanto maior o meu esforço, quanto maior a minha capacidade de renúncia, tanto maior será o mérito da caridade que eu pratico. Se eu só tenho um e dou um, isso terá mais valor para Deus do que se eu tenho 1000 e dou 10. Porque o esforço daquele que deu o que possuía foi maior. Portanto, Jesus não estava dizendo que nós temos que dar tudo o que temos e viver na miséria. Ele não está dizendo isso. Seria uma incoerência. Nós darmos tudo o que temos e vivemos nas ruas mendigando, seríamos um pobre a mais, um mendigo a mais, a engrossar as fileiras das dificuldades da terra. Não é essa a proposta. O que Jesus quer dizer é que quanto maior o esforço em praticar o bem, tanto mais mérito ele terá. Essa é a ideia. E o óbolo da viúva demonstra com muita clareza esse princípio, esse ensinamento precípulo do Evangelho, porque ali está a caridade e a humildade em ação. A humildade porque era uma pessoa muito simples, e que tanto financeiramente como pessoalmente, preocupando-se em ajudar, e aí o sentimento de caridade. A caridade e a humildade brilham na passagem do óbolo da viúva, de forma tão brilhante e tão engrandecedora, que serve de exemplo para todos nós. Quantas vezes alegamos que não temos condição de ajudar alguém ou alguma coisa? Quantas pessoas que muitas vezes dizem: eu não tenho nem para mim, como é que eu vou dar para o meu próximo? Todos nós já ouvimos frases dessa natureza. Pessoas, quando são convidadas a trabalhos voluntários, a serviços de caridade, muitas vezes pessoas dizem: eu não tenho nem para mim, como eu vou dar para outrem? Ora, todos nós temos algo para dar. Se não forem recursos financeiros, são outros recursos. É o recurso do trabalho, é um aperto de mão, é uma palavra amiga, é um ensinamento, é um objeto que se leva, é a presença, é o esforço. Eu posso não ter o dinheiro para doar, mas eu posso estar presente e com meus braços trabalhando. Ou se eu não posso trabalhar fisicamente por algum tipo de limitação, eu posso orar, eu posso vibrar positivamente, eu posso escrever coisas boas que ajudem as pessoas. Hoje, então, no mundo da tecnologia, todos nós podemos publicar mensagens em nossas redes sociais que vão ajudar pessoas, mensagens de estímulo, mensagens de caridade, mensagens de fé e de esperança, ao invés de engrossarmos as fileiras daqueles que são reclamadores, daqueles que são maledicentes, daqueles que engrossam a fileira da reclamação, da calúnia, do ódio, da malquerença, como nós vemos em redes sociais. Pessoas que vão para redes sociais para falar mal de políticos, para falar mal de outras pessoas, para reclamar da vida, quando nós podemos usar as nossas redes sociais para fazer o bem, para levar uma mensagem de esperança, para divulgar um trabalho social, para poder falar da necessidade de certos locais e assim intensificar trabalhos sociais, para poder fazer com que o bem seja mais divulgado. E esse bem seja sendo mais divulgado, ele será nossa colaboração na construção de um mundo melhor. E uma pessoa que venha atingir, já será feito um grande trabalho, porque cada coração que nós ajudamos é um bem extraordinário que é feito. Por isso nós precisamos fazer com que a nossa caridade seja permanente, seja constante, seja lúcida, alegre e realizadora. Precisamos fazer com que o nosso sentimento de caridade seja vívido e de humildade também. Isso nos engrandece. A mensagem do óbolo da viúva é muito enriquecedora. Cada um de nós deve fazer o máximo possível para ajudar aqueles que estão à sua volta, aqueles que estão à nossa volta. Cada um de nós. Façamos isso, meus irmãos. Preocupemos-nos com essa realidade. O que eu posso fazer de bom? Não importa onde eu estou. Pode ser na minha profissão. O que eu posso fazer de bom para as pessoas que estão ao meu redor? Ao invés da pessoa ir para o trabalho acreditando que está carregando um peso, um fardo, porque chegar lá vai encontrar pessoas desagradáveis, que a pessoa ganha muito pouco e isso torna o trabalho desagradável. Esqueçamos um pouco os problemas.
E vamos pensar o que eu posso fazer de bom no meu trabalho, para os meus amigos de trabalho, para os clientes que batem minha porta, ou para quaisquer pessoas que fazem parte do meu dia a dia profissional. Independente de dinheiro ou qualquer coisa, o que eu posso fazer de bom para elas? Para levar mais felicidade, para levar mais alegria, para levar mais esperança, o que eu posso fazer? E esse sentimento, essa capacidade de realização, essa ideia, ela dará à vida sentido e significado. Quantas pessoas que estão dentro de uma religião, seja ela qual for, e não se realizam, acreditam que aquela religião não as completa. Isso pode até acontecer, mas o que muitas vezes acontece é que a pessoa está apenas recebendo auxílio, mas não se preocupou em pensar o que ela pode fazer para auxiliar. A pessoa muitas vezes frequenta uma religião há 20, 30, 40 anos, mas ela só recebeu a ajuda da religião. Ela não parou para pensar o que ela pode fazer de bom para auxiliar àqueles que precisam. Já que eu já fui ajudado tanto na minha religião, o que eu posso fazer de bom para ajudar os outros? Qual o trabalho social que eu posso ingressar? Qual o estudo? Qual a tarefa? Qual o trabalho voluntário? O que eu posso fazer para colaborar? E aí essa colaboração dará mais sentido às nossas vidas. Nas nossas profissões, as mesmas coisas. O mesmo raciocínio, o nosso trabalho profissional, ao invés da pessoa pensar, eu não gosto desse trabalho, eu gostaria de sair daqui, o que eu estou fazendo aqui? Pense, o que eu posso fazer de bom para deixar as pessoas mais felizes? O que eu posso fazer de bom para levar uma mensagem de paz e de amor que engrandeça as pessoas? E isso dá sentido ao trabalho profissional. Você vai trabalhar mais alegre, levando alegria para os outros, e a vida vai adquirindo um outro colorido, e na família a mesma coisa, e na religião a mesma coisa, e tudo vai se desenvolvendo, e a nossa saúde vai se engrandecendo mais, porque estando mais alegres e mais motivados, o corpo recebe isso, e a alegria, o bom humor, o entusiasmo, refletindo no corpo, vai dar mais saúde, mais disposição, mais capacidade de realização. Nós seremos mais saudáveis, mais felizes e tudo vai se realizando de forma melhor e a vida vai transcorrendo mais bela, mais realizadora e mais feliz. Essa mensagem, meus irmãos, ela é fundamental, porque infelizmente a mensagem do óbolo da viúva de caridade e de humildade, ela não foi ainda bem absorvida pela humanidade. Recentemente eu fiquei sabendo de uma pesquisa muito interessante que foi realizada nos Estados Unidos com professores universitários. Professores universitários participaram de uma entrevista. Eles ganhavam um determinado valor salarial e queriam saber sobre o interesse deles em aumento. Óbvio que todos gostaríamos de ter aumento em nossos salários. E fizeram uma entrevista perguntando para esses professores sobre aumento de salário. Mas a entrevista consistia da seguinte forma. Foi uma pesquisa que foi feita e eles ganhavam um valor X. Vamos supor, 10 mil reais, só para facilitar a conta. Cada professor universitário ganhava 10 mil reais. E pegaram dezenas e dezenas de professores e perguntaram isoladamente o que cada um preferia. Passar a ganhar, eles ganhavam 10 mil. O que cada um preferia? Passar a ganhar 15 mil, desde que todos os outros ganhassem 15 também, ou passar a ganhar 12, desde que os demais permanecessem com 10. Vou repetir. A pesquisa dizia o seguinte: todos os professores ganhavam uma faixa de 10 mil. E a pergunta era: você gostaria de passar a ganhar 15 mil, desde que todos ganhem 15 também, e todos ficarão nivelados em 15? Ou você prefere ganhar 12 e os outros permanecerem com 10? E pelo incrível que pareça, uma boa parte preferia ganhar 12 desde que os outros permanecessem com 10. Pelo incrível que pareça, se a pessoa pode passar a ganhar de 10 para 15, ela vai ganhar mais e todos os demais vão ganhar 15 e todos crescerão juntos. Ela prefere ganhar 12
ou seja, ganhar menos desde que os outros permaneçam com 10. Ou seja, ela prefere ganhar menos desde que ela esteja acima dos outros e os outros abaixo dela, do que ganhar mais, ganhar 15, mas estar todo mundo no mesmo nível. Ou seja, a vontade, não foram todos que responderam assim, mas vários deles. Ou seja, a vontade desses não era só ganhar mais, era, seja qual for o valor, estar acima dos seus colegas, estar à frente deles, poder olhá-los de cima para baixo. Isso é um exemplo claro, explícito, perfeito do orgulho que ainda reina na humanidade. Porque o orgulho é exatamente esse lado, essa vontade, essa falsa necessidade de estar acima, de se sentir melhor, de dizer aqui eu mando e sou obedecido, de dizer que eu mereço um berço de ouro e os outros não merecem nada, de que eu não posso me misturar com ninguém, de que eu não posso descer do nível tal para poder andar com fulano que é mais pobre que eu. Esse é o orgulho da humanidade. E esse orgulho ele tem que desaparecer. Nós temos que nos elevar e fazer com que todos cresçam juntos. Aí sim, nós seremos uma família verdadeira. Não querer crescer e o outro diminuir. Não que para um se elevar, o outro tem que se rebaixar. De maneira nenhuma. Nós temos que nos elevar e todos nos elevarem juntos. Aí sim, todos nos elevaremos. Essa é a proposta da vida. Se eu cresço, a humanidade tem que crescer junto comigo. Não é eu crescer e os outros diminuírem. Se eu abro uma empresa, para a minha empresa fazer sucesso, a empresa do meu vizinho não tem que fechar. Eu não tenho que me preocupar em falir da empresa dele, prejudicá-lo porque eu quero crescer. Não, eu posso crescer e ele pode crescer junto comigo. E nós dois juntos crescemos de mãos dadas. Esse é o verdadeiro progresso. Porque se eu penso que para eu crescer, ele tem que acabar a empresa dele, eu tenho que prejudicá-lo, amanhã uma outra empresa surge perto de mim que vai querer me prejudicar. Porque tudo que nós lançamos para a vida se volta para nós. O que eu lanço para frente volta para mim mesmo. Se eu hoje derrubo o meu irmão, amanhã alguém me derruba. E se não for alguém, vai ser a vida, de alguma forma me derrubará. Quantas vezes nós vemos grandes fortunas que desmoronam do dia para a noite? Quantas vezes já vimos grandes pessoas, grandes no sentido de famosos, de milionários, de influentes na sociedade, que do dia para a noite vão à derrocada e perdem todo o status que possuem, toda a fama que possuem, toda a riqueza que possuem. Quantas e quantas situações já vimos dessa natureza? Portanto, meus irmãos, a reflexão sobre a caridade e a humildade é uma reflexão muito importante e muito necessária para os dias atuais, porque é o que a humanidade precisa. O mundo não precisa mais de tecnologia, nós já temos muita. É importante, ela é fundamental. É graças à tecnologia que nós estamos aqui conversando uns com os outros. Tecnologia é maravilhosa e teremos cada vez mais, é o progresso. Mas queremos dizer que nós já temos tecnologia bastante, nós já temos empregos os mais variados, embora o desemprego exista, mas a variedade de empregos, as características de profissões e de aptidão são muitas. Os cargos nos quais a sociedade é dividida, as ciências, são muitas e tudo isso está se desenvolvendo cada vez mais. É hora de se desenvolver também a caridade e a humildade. Essas duas virtudes, meus amigos, serão cada vez mais o grande farol a levar a transformação para a humanidade tão desejosa de felicidade e de paz. É assim que construiremos um mundo melhor. É assim. Não precisamos ser um Gandhi e termos uma missão igual a deles, maravilha. Mas não precisamos ser assim. Basta que sejamos nós mesmos. E sendo nós mesmos, demos a nossa contribuição através da caridade e da humildade na construção de um mundo novo. E essa construção de um mundo novo fará a grandeza do mundo pela nossa colaboração. Consequentemente, fará a nossa grandeza e a grandeza daqueles que estão ao nosso redor. Façamos, portanto, com que esse sentimento seja real.
seja verdadeiro. Eu me lembro de Irmã Dulce. Irmã Dulce foi um símbolo da humildade e da caridade cristãs. Um símbolo grandioso. Irmã Dulce é considerada por muitos a mulher mais importante da história do Brasil. A mulher mais importante da história brasileira, muitos a consideram. E Chico Xavier é considerado o maior brasileiro de todos os tempos. Veja a importância da religião. Chico Xavier, um homem espírita. Irmã Dulce, uma mulher católica. Mas mais importante do que ser espírita ou católico, ou do que ser homem e mulher, é o fato de terem sido exemplos grandiosos de amor a Deus e de amor ao próximo. Isso os transformou nas duas personalidades principais, dentre as principais, ou talvez as principais, as mais queridas da história do Brasil. Pelo amor que desempenharam, não foi pelo cargo, porque eles não tiveram cargo nenhum. Se riqueza ou cargo de poder desse importância a alguém, não seria Chico Xavier ou Irmã Dulce os vencedores dos prêmios de pessoa mais influente, de maior brasileiro de todos os tempos ou coisa do tipo. O que fez eles atingirem esses status, essa posição, foi o bem que semearam. Semeemos o bem e seremos como eles, ao nosso jeito, mas no exemplo que eles realizaram. Essa luz nós temos que acender em nossas vidas. Eu me lembro que Irmã Dulce, certa vez, começando o seu trabalho, hoje é uma obra maravilhosa, o Hospital Santo Antônio, na Bahia, e todas as demais instituições adjacentes que existem, sustentadas pelo hospital, foi a grande obra que Irmã Dulce legou, que começou em um galinheiro. Ela queria começar o trabalho, ganhou um galinheiro e ali estava só um terreno. Nesse terreno, ela então começou com amigos, começaram a construir algumas coisas. E ali era a origem, o núcleo do que seria o grande Hospital Santo Antônio. E Irmã Dulce passou por momentos maravilhosos, momentos exemplares, maravilhosos no sentido da luta, da resignação, da abnegação. Isso porque os seus exemplos de renúncia, assim como os de Chico Xavier, foram tão espetaculares. Por exemplo, quando ela adentrou em um sacolão, em um hortifruti, para poder ver frutas ou legumes, verduras que pudesse doar aos mais pobres. A situação era difícil, havia poucos recursos e ela tinha o hábito de pedir no comércio, de passar no comércio pedindo ajuda. Quem pudesse ajudar, ótimo. Quem não pudesse, não tinha problema algum. Até que certa vez um homem muito grosseiro, Irmã Dulce estendeu a mão e disse: "Só pode doar alguma coisa para os mais pobres, que eu ajudo?" E o homem muito nervoso olhou para ela: "Posso?" E então escarrou na mão de Irmã Dulce. Cuspiu na mão dela, literalmente. Ela olhou aquilo e então, um pouco constrangida, ela abaixou a mão e disse: "Isto foi para mim. E agora o senhor tem algo para os mais pobres?" E estendeu a outra mão. Quanta sabedoria! Ela estende uma mão pedindo algo para os mais pobres. O homem lhe cospe na mão. Ela abaixa e levanta a outra. "Isso foi para mim. E para os mais pobres o senhor tem?" Que exemplo de humildade ou de caridade! Qualquer outro ser humano talvez começasse uma discussão, talvez quisesse uma briga, talvez devolvesse o cuspe na mesma moeda. Qualquer outro ser humano talvez fizesse isso por um sentimento de vingança, de revide. Mas alguém grandioso como a Irmã Dulce se utilizou do momento para dar o ensinamento, se utilizou do momento para levar a mensagem de Jesus. E esse é o papel do cristão: se utilizar dos momentos para o enriquecimento moral e espiritual, para a grandeza das pessoas, para elevar as pessoas, sejam elas quais forem. Numa outra situação, certa vez, dizem que Irmã Dulce havia encontrado alguns moradores de rua e estava ajudando, doando alimentos, mas alguns deles estavam muito doentes. E estavam na rua e o tempo estava esfriando muito e ela estava preocupada deles dormirem na rua. E então
o que ela fez? Ela procurou um lugar para abrigá-los, mas não possuía. E ela começou a olhar, procurar um lugar para abrigá-los, até que ela encontrou uma casa abandonada. Só que essa casa, quando ela pensou, vou colocar eles aqui dentro. Só que a casa abandonada havia uma corrente e um cadeado no portão. E ela começou a pensar o que fazer, como que ela poderia colocá-los lá dentro. A casa estava abandonada mesmo, mas trancada daquele jeito, com cadeado, com corrente. Ela olhou, pensou, e daqui a pouco passaram dois rapazes e anunciaram um assalto. Apontaram uma arma e disseram, é um assalto, tia. E ela olhou assustada e eles disseram, a senhora não é a irmã Dulce? Roupa de freira, logo reconheceram. Ela disse, sim, sou, meus filhos. Ah, então tá, tia, a senhora ajuda tantas pessoas, nós não vamos fazer nada com a senhora, não. Conversaram, abaixaram a arma. Ela então conversou, tranquilizou os meninos. E antes dos rapazes irem embora, ela disse, vocês podem me prestar um favor? Eles disseram, podemos, tia, claro. Tá vendo esse cadeado e essa corrente aqui? Então, eu preciso arrombá-los para poder abrigar essa noite os meus irmãos aqui das ruas. Vocês podem arrombar esse cadeado para a gente? E eles disseram, sim, podemos. Dá licença. Afastou-a, miraram com o revólver no cadeado, a corrente abriu e ela então conseguiu abrir o portão, adentrar. Essa realidade do sentimento de amor que faz com que Jesus esteja presente em nossas vidas cada vez mais. Portanto, meus irmãos, é importantíssimo com que nós desenvolvamos esses valores. Talvez não tenhamos a missão de uma irmã Dulce, a grande missão de seguir o exemplo deles, que é construir um mundo novo, que é construir um mundo melhor, que é dar o melhor de nós na construção dessa grande transformação que estamos atravessando. Estamos vivendo uma nova era para a humanidade. E essa nova era é repleta de mil conceitos e possibilidades, mas sem caridade, sem humildade, nós não conseguiremos triunfar. A vida só vale a pena de ser vivida, meus irmãos, quando temos o sentimento de amor ao próximo dentro de nós. Isso faz com que a vida verdadeiramente seja engrandecedora, seja realizadora, seja melhor, seja mais produtiva. Isso dá sentido à existência. Quantas e quantas pessoas, meus amigos, que estão pelo mundo sem um sentido de viver, procurando um sentido para viver, procurando um motivo para estar na Terra, e estão mergulhados na melancolia, estão mergulhados na tristeza, estão mergulhados em vários sentimentos e conflitos emocionais, perguntando para que eu nasci, por que eu estou na Terra, eu não quero estar aqui, não faz sentido viver, quando na verdade o sentido está no bem que você faz a outra pessoa. Quando nós pensamos no bem do próximo, ou seja, da caridade, a vida passa a ter sentido, a vida passa a ter significado. Eu li outro dia o relato de um grande empresário do Brasil que me chamou muita atenção. Um homem bilionário, não é nem milionário, é bi, com B de bola. Um homem bilionário, num relato que eu achei maravilhoso. Ele disse, perguntaram para ele como é ter dinheiro. E ele começou a ter muito dinheiro e ele começou a responder. Ele disse, ter muito dinheiro é muito bom. Afinal de contas, você não precisa se preocupar em como pagar suas contas, você não precisa ficar pesquisando o preço para comprar suas coisas, o que você quer comprar, você compra. Então é muito bom ter muito dinheiro, mas tem um detalhe, e aí prosseguiu ele, eu achei muito interessante, tem um detalhe,
Se você se preocupa apenas em ganhar mais e mais dinheiro, a vida não tem o mesmo sentido. E aí ele conta o que aconteceu com ele, que ele começou a ganhar muito dinheiro nas suas empresas e ele ia e comprava uma casa muito bonita que ele queria. Nos primeiros dias era uma alegria imensa. Daqui a pouco aquilo perdia o sentido. Ele olhava e não tinha mais o mesmo valor, perdia a graça, como se diz no dia a dia, não tem mais graça. O mesmo acontecia com carros. Ele sonhava em comprar um carro importado que custasse muito dinheiro. Ele ia, então se organizava e comprava aquele carro importado, valiosíssimo. Ficava muito feliz. Dali a um mês ou dois, ele olhava, perdeu o sentido. Não tinha mais o que fazer. Aquele carro já foi comprado. E aí ele inventava outra coisa e nunca se sentia feliz, porque ele desejava algo, comprava, depois de comprar, aquilo perdia o valor, ele colocava outro objeto na frente. E ele dizia, eu não era feliz, embora eu tivesse muito dinheiro. Mas eu encontrei essa felicidade. E aí ele disse ao repórter, eu encontrei essa felicidade no momento em que eu percebi que o sucesso, a riqueza, ela só tem valor quando ela é compartilhada e quando ela é utilizada para trabalhar no bem das pessoas. Olha que maravilhoso. E ele disse, hoje eu continuo tendo as minhas coisas, eu tenho uma casa muito boa, eu tenho um carro muito bonito, porque eu gosto de carros, eu tenho um carro muito belo, um carro que é caro, mas eu hoje me dedico muito ao bem das pessoas. Com o dinheiro que eu ganho, eu ajudo a reformar instituições, reformar escolas, auxiliar no tratamento de pessoas doentes, e isso dá sentido à minha vida. Não é mais um carro importado que eu compro para daqui a 2 meses me arrepender e não ter mais sentido. É o sentimento de servir. E depois de ter ajudado alguém, olhar a pessoa feliz e saber que essa felicidade é permanente. Se quando eu comprava um carro muito caro, passado alguns dias eu me arrependia porque aquilo perdia o sentido, quando eu ajudo alguém e a pessoa fica feliz, aquilo não perde o sentido. A alegria permanecerá comigo a vida inteira. Não é como um objeto material que em 1 mês ou 2 não tem mais graça de estar na minha casa. Quando eu vejo alguém feliz a vida inteira, eu carregarei aquela alegria de ter ajudado alguém. Então hoje eu me envolvo em vários trabalhos sociais para poder dar sentido à minha vida. E recomendo isso às pessoas, porque é isso que dá sentido às nossas existências. Então, o relato dele eu achei tão especial, tão maravilhoso, porque verdadeiramente o que dá sentido à vida é quando nós pensamos no bem do nosso próximo. Quando esses sentimentos se combinam, quando esses sentimentos interagem e nós percebemos o valor da paz interior revestida de humildade, de caridade e de fé. Esses valores da paz interior, revestidos de humildade, caridade e fé, é que nos engrandecem verdadeiramente. Essas virtudes. Ganhar dinheiro é muito bom, mas não é o suficiente. Ter uma casa boa é muito bom, mas não é o suficiente. Ter uma boa saúde é muito bom, mas não é o suficiente. Tudo isso não é o suficiente sozinho, por quê? Porque a suficiência virá quando utilizarmos tudo isso que temos, a saúde, os recursos financeiros, o nosso tempo, o nosso esforço, o nosso conhecimento, quando utilizarmos tudo isso para pôr a serviço do nosso próximo. Quando eu me esforço para colocar a serviço do meu próximo todos os valores que eu possuo, sejam eles financeiros, intelectuais, morais, braçais, seja quais for, colocar a serviço do meu próximo, eu então estou desenvolvendo a felicidade. Estou fazendo a felicidade do outro e assim estou sendo feliz eu mesmo. E isso dá sentido à vida. Portanto, meus amigos, se alguém que nos ouve está muitas vezes com um sentimento de melancolia, perguntando sobre o sentido do viver, para que viver, por que eu estou aqui, por que eu estou na Terra, qual é o sentido, eu sou uma pessoa triste, eu não sou feliz. Se você faz esses questionamentos ou conhece alguém que faça, diga à pessoa. Se você faz esses questionamentos,
Incorpore em você o sentimento de ajudar e você verá a alegria que é o sentido de viver na alegria de servir ao próximo. E se isso não acontece com você, mas acontece com pessoas à sua volta, diga a elas como é bom servir, como é bom amar, como é bom fazer o bem ao próximo. E isso dará tanto sentido e significado. A caridade e a humildade darão tanta alegria às nossas vidas que a felicidade vem, o sentido de viver aparece, a saúde se renova e tudo então vai melhorando, porque estaremos seguindo o fluxo que Deus espera para a humanidade e que Jesus nos ensinou quando nos disse: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Quando Jesus disse: amai-vos uns aos outros como eu vos amei, ele estava nos dando o segredo para a transformação da humanidade inteira, mas concomitantemente estava dando o segredo também para a felicidade pessoal. Porque o segredo da felicidade pessoal é também o segredo da felicidade mundial. O segredo da felicidade individual é o segredo da paz e da felicidade do mundo inteiro. Porque, como dissemos, quando um ser humano sobe, todos sobem com ele. Pensemos nisso, meus irmãos. Levemos a nossa mensagem de amor e luz. Procuremos ensinar as pessoas que vale a pena viver e servir, que vale a pena amar e trabalhar, que vale a pena ajudar, que vale a pena construir um mundo melhor e fazer com que esse mundo seja repleto desse sentimento de amor. E ao acordarmos cada dia, ao invés de reclamarmos que está frio, ou que está calor, que está chovendo, ou que está sol, ou que eu trabalho longe, eu moro longe do meu trabalho, ou que eu ganho pouco, ou que eu ganho muito. Ao invés disso, procuremos acordar a cada dia, agradecendo ao Senhor pela dádiva de mais um dia e saber que aquele dia é um presente e é um livro que eu vou escrever. Porque cada dia é um livro novo que nós estamos escrevendo, só que ele está em branco. Ele não está escrito ainda. Esse livro está em branco. O que eu vou escrever nele depende do meu sentimento, da minha vontade e dos meus desejos. O que eu desejo escrever nesse livro em branco que me é concedido a cada dia? Todo dia nós temos esse livro em branco. O que nós vamos escrever nele depende de cada um. O que nós estamos escrevendo? Portanto, quando acordarmos, agradeçamos a Deus. Oremos agradecendo a Deus e vamos sair para os nossos trabalhos, ou aqueles que trabalham em casa, não precisa ser um trabalho fora, aqueles que trabalham em casa, procure fazer o melhor que puder, e fazer o melhor que puder pensando no bem das pessoas, e isso dará um sentido tão grande à existência, que essa felicidade inundará a humanidade inteira, fazendo a cada um de nós melhor e mais feliz. E a caridade e a humildade, que, como ensina Allan Kardec, foram as duas virtudes que Jesus mais pregou como esteve entre nós, caridade e humildade, brilharão em nossos pensamentos, palavras e ações. E o Espiritismo, que ensina que fora da caridade não há salvação, assim como as outras religiões que nos ensinam esse amor ao próximo, esse sentimento de caridade, continuarão levantando essa bandeira de Jesus, do amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, já que o dever do cristão é fazer todo o bem que esteja ao seu alcance. Eu agradeço muito, meus irmãos, pelo carinho, pela presença, pela atenção de todos. Que Deus ilumine e continue prestigiando a TV Chico Xavier, que faz um trabalho extraordinário no bem de divulgação da mensagem de Jesus, e que o amor de Deus abençoe a cada um que nos ouve, abençoe o seu lar e te dê muita paz e muito amor. Que Deus abençoe e prossigamos juntos, servindo e fazendo todo o bem possível. Muita paz e muito obrigado.